Imagine perder tudo, do dia para a noite. Seu lar, sua segurança, sua dignidade, reduzidos a pó. E se a única esperança viesse de um lugar inesperado? O que você faria se alguém te oferecesse a chave da própria casa? Uma atitude inacreditável. Um ato de bondade extremo. Prepare-se para uma história que vai te transformar para sempre. Imagine acordar todos os dias com a mesma rotina. O sol nascendo, o café fumegante, o trabalho te esperando. Andréia conhecia bem essa sensação. Aos 32 anos, sua vida era um livro aberto, sem grandes surpresas, mas com muita dedicação, em cada página. Ela não era daquelas pessoas que ganham na loteria ou viralizam na internet. Andréia era real, como a gente. Acordava cedo, pegava o ônibus lotado e encarava o dia com um sorriso no rosto, mesmo quando as coisas não saíam como planejado. Seu apartamento era pequeno, mas aconchegante. Plantas na janela, livros empilhados, na estante um cantinho para o café. Era ali que ela recarregava as energias para enfrentar a maratona diária. Trabalhava em um escritório, lidando com planilhas e números. Nada de glamour, mas um trabalho honesto que lhe permitia pagar as contas e realizar alguns sonhos. Sonhos simples, como comprar um livro novo, sair com os amigos ou fazer uma viagem de fim de semana. Andréia valorizava as pequenas coisas. Abraço apertado, um sorriso sincero, um pôr do sol no parque. Ela sabia que a felicidade estava nos detalhes, não no acúmulo de bens materiais. Mas o que realmente diferenciava Andréia era sua capacidade de enxergar o mundo com outros olhos. Ela não era indiferente ao sofrimento alheio. Se importava com as pessoas, com os animais, com o meio ambiente. Sabe aquela sensação de que falta algo no mundo? Andréia sentia isso todos os dias. E mesmo sem saber como, ela queria fazer a diferença. Queria deixar a sua marca, por menor que fosse. Você já se sentiu assim? Já se perguntou como pode contribuir para um mundo melhor? A história de Andréia pode te inspirar a encontrar a resposta. Mas, antes de chegarmos lá, preciso te perguntar: o que você faria se encontrasse alguém precisando de ajuda? Em meio àquele turbilhão de pessoas, carros e prédios, existia um mundo invisível aos olhos da maioria. Um mundo de solidão, de desesperança, de dor. Era nesse mundo que vivia Osvaldo, sentado na calçada, com uma placa pedindo ajuda. Ele era apenas mais um rosto anônimo na multidão. Quantas vezes você já passou por alguém assim e desviou o olhar? Quantas vezes se sentiu culpado por não poder fazer mais? Osvaldo havia perdido tudo. A casa, o emprego, a família. Uma tragédia o havia despojado de tudo o que ele tinha. Restava apenas a rua, a fome e a vergonha. A indiferença das pessoas era a sua maior dor. Os olhares de desprezo, os sussurros maldosos, a sensação de ser invisível. Era como se ele não existisse, como se não fosse humano. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Em meio àquele mar de gente, um olhar se conectou com o seu. Um olhar de compaixão, de empatia, de humanidade. Era Andréia. Ela não desviou o olhar. Não acelerou o passo. Ela parou. Se abaixou e perguntou: o que aconteceu com você? Uma simples pergunta, mas que fez toda a diferença. Naquele momento, Osvaldo sentiu que não estava sozinho. Que alguém se importava com ele. Que ainda existia esperança no mundo. Mas o que Andréia faria a seguir era algo que ninguém esperava. Uma atitude tão inacreditável que mudaria a vida dos dois para sempre. Você consegue imaginar o que ela fez? Daria uma moeda? Um lanche? Tentaria ligar para algum serviço social? Nada disso. A resposta vai te surpreender. Mas, antes de revelar o segredo, preciso te perguntar: o que você faria no lugar dela? Qual seria a sua atitude? Osvaldo hesitou. Como explicar tanta dor? Como traduzir em palavras o peso da sua história? Mas o olhar de Andréia o encorajou a abrir o coração.
Com a voz embargada, ele começou a relatar a sua tragédia, o incêndio que consumiu a sua casa, a perda do emprego, o abandono da família. Cada palavra era um tijolo desabando sobre ele. Andréia ouvia atentamente com os olhos marejados. Ela não interrompeu, não julgou, não questionou. Apenas ofereceu o seu ombro amigo, o seu silêncio acolhedor. Quando Osvaldo terminou o seu relato, um silêncio profundo pairou no ar. Um silêncio carregado de emoção, de compaixão, de esperança. E então, Andréia fez algo que ninguém esperava. Abriu a bolsa, remexeu em seus pertences e tirou de lá um par de chaves. Você consegue imaginar a reação de Osvaldo? Confuso, perplexo, incrédulo. Ele não entendia o que estava acontecendo. Andréia estendeu a mão e ofereceu as chaves para ele. Isso é do meu apartamento, disse ela com a voz serena. Não é grande coisa, mas tem um teto. Fica lá até você se reerguer. As palavras de Andréia ecoaram na mente de Osvaldo como um raio de esperança em meio à escuridão. Ele não conseguia acreditar em tamanha generosidade. Por que você está fazendo isso? Perguntou ele, com a voz trêmula. Você nem me conhece. Andréia sorriu. Um sorriso doce, sincero, iluminado. Porque alguém já fez algo por mim um dia, respondeu ela. E eu prometi que faria por outro. Naquele momento, a ficha de Osvaldo caiu. Ele entendeu o significado daquele gesto. Andréia não estava apenas lhe oferecendo um teto, mas uma nova chance. Uma oportunidade de recomeçar. As lágrimas rolaram pelo rosto de Osvaldo. Lágrimas de gratidão, de alívio, de esperança. Ele segurou as chaves com as mãos trêmulas, como se fossem um tesouro. Você já se sentiu tão grato a ponto de não conseguir expressar em palavras? Já recebeu um gesto de bondade que mudou a sua vida? A história de Andréia e Osvaldo nos mostra o poder transformador da generosidade. Mas será que essa história termina aqui? O que acontecerá com Andréia depois de abrir mão do seu apartamento? A vida de Andréia mudou drasticamente a partir daquele dia. Ela teve que abrir mão do conforto do seu apartamento e se mudar para um lugar menor e mais simples. As contas apertaram, as dificuldades aumentaram, mas ela não se arrependeu da sua decisão. Sabia que estava fazendo a coisa certa, que estava ajudando alguém que precisava. Mas será que a bondade de Andréia seria recompensada? Será que ela conseguiria manter a sua fé em meio às provações? Enquanto isso, Osvaldo aproveitava a oportunidade que havia recebido. Cuidava do apartamento de Andréia com carinho, como se fosse o seu próprio lar. Procurava emprego todos os dias, distribuindo currículos e enfrentando a rejeição. Não se deixou abater pelas dificuldades, manteve a esperança e a determinação. E, finalmente, a sua perseverança foi recompensada. Conseguiu um emprego em uma pequena oficina, um trabalho honesto que lhe permitia pagar as contas e sonhar com um futuro melhor. Aos poucos, Osvaldo foi reconstruindo a sua vida. Fez novos amigos, recuperou a autoestima, voltou a sorrir. A bondade de Andréia havia transformado a sua vida. Mas será que ele se esqueceria de Andréia? Será que ele a procuraria para agradecer? Ou seguiria em frente como se nada tivesse acontecido? A história de Andréia e Osvaldo nos ensina que a bondade gera bondade, que a generosidade transforma vidas. Mas será que essa corrente de amor continuará a fluir? O que acontecerá quando Andréia e Osvaldo se reencontrarem? O tempo passou. Andréia continuava a sua vida simples, trabalhando duro e sonhando com um futuro melhor. Sentia falta do seu antigo lar, mas não se arrependia da sua decisão. E então, um dia, enquanto fazia compras no mercado, uma voz familiar a chamou. Andréia. Ela se virou e viu um homem sorrindo em sua direção. Era Osvaldo. Ela mal o reconheceu. Barba feita, cabelos cortados, roupas limpas. Ele estava radiante. A transformação era visível, tanto por dentro quanto por fora. Osvaldo se aproximou e entregou um envelope para Andréia. Eu consegui um emprego melhor, disse ele com a voz emocionada.
Aluguei um pequeno apartamento para mim. Quero te devolver o seu apartamento e este dinheiro. É uma pequena forma de agradecer tudo o que você fez por mim. Andréia ficou surpresa com a atitude de Osvaldo. Ela não esperava receber nada em troca. A sua maior recompensa era ver a transformação na vida dele. Você não precisa fazer isso, disse ela com a voz embargada. A sua felicidade já é o suficiente para mim. Não, respondeu Osvaldo. Eu preciso fazer isso. Você me deu uma nova chance. Você me devolveu a vida. Os dois se abraçaram ali mesmo, no meio do mercado, em meio aos olhares curiosos das pessoas. Um abraço sincero, emocionado, carregado de gratidão e de amor. A história de Andréia e Osvaldo nos mostra o poder transformador da bondade. Um simples gesto de generosidade pode mudar a vida de uma pessoa e inspirar outras a fazerem o mesmo. Qual a lição que tiramos dessa história? O que você fará diferente a partir de hoje? Obrigado por acompanhar essa história emocionante. Se você se inspirou, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e ajude a espalhar essa mensagem de amor e esperança. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa.